Oi, gente. Como a Júlia já mencionou, hoje o Power Up é com essa pessoa que vos fala. E eu vou falar um pouquinho sobre escrita criativa. Vou um processo de desmistificar a escrita criativa. Tá, mas que envergadura moral eu tenho para poder estar falando sobre isso? Bom, eu sou redatora há mais de 10 anos. Eu vi a comunicação ela migrar do off para o on. E com isso eu vi também a minha profissão mudar de nome várias vezes. De redatora, já virei copywriter, já virei UX writer e já virei N coisas. Tenho 31 anos, sou líder de conteúdo aqui na equipe de marketing da Oasis. E eu já fiz inúmeros cursos de literatura, de redação, de escrita criativa. É uma área que eu gosto muito e sempre gostei. Desde sempre eu era aquela aluna chata de português nas aulas. E para abrir essa porquê do nome, né, escrita para não escritores, tem essa frase do maravilhoso do Saramago, que ele fala que todos são escritores, só que uns escrevem e outros não. E vai parecer até um pouco filosófico, só que a todo momento a gente está, sim, escrevendo a autobiografia da nossa vida. E a gente pode achar que não é escritor, mas nós somos um pouquinho, no fundo, sim. E aí, para começar o Power Up, eu vou começar primeiro explicando o que é, de fato, a escrita criativa. Escrita criativa não é coaching. Nada contra coaching, tá, gente? Eu tenho até alguns amigos que são. Mas a escrita criativa, ela não vai te ensinar a sair daqui já escrevendo um livro em 7 passos milagrosos. A escrita criativa, ela é, na verdade, um campo de estudo que chegou no Brasil em 85 com um cara que chama Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele é um professor e romancista que ele teve contato com a escrita criativa nas universidades dos Estados Unidos e trouxe para cá em 85 como uma matéria no curso de pós-graduação em letras da PUC do Rio Grande do Sul. Mas antes de 85, a gente precisa fazer uma retrospectiva no tempo para explicar todo o processo do nascimento da escrita criativa. Porque como tudo chega atrasado aqui, ela já existe há muito tempo. Muito tempo, quando eu falo, é muito mesmo. A escrita criativa existe desde 1880. Só que em 1880 ela ainda não tinha esse nome. Ela se chamava composição de texto. E era uma matéria que era ensinada nas escolas de ensino fundamental nos Estados Unidos. E aí, no livro The Elephant Stitch, que é esse livro aí, que foi usado o termo pela primeira vez escrita criativa. E por que Elephant Stitch? Porque os elefantes ensinam. Quando tem um cara que ele chama Vladimir Nabokov, e ele foi um grande romancista e poeta. E ele foi sugerido para ser professor de literatura em Harvard. E aí, quando ofereceram essa cadeira para ele em Harvard, um outro cara, que era um linguista, que chama Roman Jakobson, ficou puto e falou, pronto, então agora o quê? Vamos chamar elefante para ensinar zoologia? E aí, no desenrolar desse livro, Myers, que é o autor, ele abre essa discussão, se o ensino de literatura ele deve ser uma função de teólogos ou de escritores. Porque para Jacobson, que foi o cara que ficou puto quando o Nabokov foi nomeado para a cadeira de Harvard, ele defendia isso, de que os escritores, eles são as pessoas que apenas produzem as coisas, mas eles não têm o conhecimento do método interpretativo, eles não têm o conhecimento teórico para poder fazer isso. E aí, de 1880, de quando surgiu, de fato, a escrita criativa, a gente dá um mega salto no tempo e a gente vem para 1920. Inclusive, nas imagens aqui eu estou trazendo algumas referências. Inclusive, se vocês souberem de quem são essas referências, esse filme, por exemplo, vai mandando aqui no chat. Estou muito influencer. Porque isso vai servir mais para a gente criar o nosso repertório cultural. E aí, em 1920, fato é que a escrita criativa ela passou a fazer parte do currículo das faculdades. Isso logo após a Segunda Guerra. E como toda guerra, ela impulsionou a educação e também a tecnologia. Em 1920, a escrita criativa
a escrita criativa, ela começou a ser ensinada pela primeira vez como uma matéria nas universidades. Ela deixou de ser aquela matéria que chamava composição da escrita de ensino fundamental e passou a ser ensinada nas faculdades. E aqui cabe fazer um recorte, porque quem fazia faculdade em 1920? Só a elite. E nessa época, as faculdades, elas não eram uma realidade comum e elas eram utilitaristas. O que isso significa? Que só existia faculdade de Direito, Engenharia e Medicina. E aí, qualquer pessoa que fazia faculdade nessa época começou a poder estudar escrita. Logo, qualquer pessoa da elite começou a poder trabalhar com escrita. E aí, de 1920, a gente pula para 1930, que mais especificamente em 36, rolou o Iowa Writer Workshop. E foi um workshop para os alunos que fizeram esse workshop, eles, um ano depois, eles ganharam o prêmio Pulitzer. Ou seja, o povo começou a perceber que a escrita criativa era realmente uma coisa séria. E aí foi em 1930 que surgiu o trabalho de Creative Writing. Ou seja, é mais ou menos quando a galera que fez faculdade em 1920 estava se formando e começou a trabalhar com isso. Para quem não sabe, essa aqui é a medalha de honraria do prêmio Pulitzer. E aí, em 1950, a gente faz mais um salto na história. Em 1950, também nos Estados Unidos, o principal produto de exportação da América era o quê? O American Dream. E ele era vendido através dos filmes, ou seja, era preciso escrever roteiro. E quem que escrevia roteiro? Quem tinha tido acesso à faculdade, ou seja, a aristocracia. O sonho americano, ele é colonizador, porque quem fez faculdade e começou a escrever os roteiros dos filmes hollywoodianos de 50 era a aristocracia. E aí, mais ou menos nessa época, a escrita criativa ela veio para a América Latina. Só que aí a galera daqui pensou, peraí, a gente precisa rever esse imaginário. E foi aí que começou um processo de decolonizar a escrita. E aí, em 1960, surgiu um movimento, quando a escrita criativa começou a sair ali dos Estados Unidos, surgiu o movimento Oulipo. Não sei falar francês, tá, gente? Mas é uma abreviação de Ouvre Littérature Potentielle. Olha que bonito. E o movimento Oulipo, que surgiu na França, ele também pode ser chamado de Ateliê de Literatura Potencial. Adoro que o nome é chique, né? E esse movimento era formado por vários intelectuais de diversas áreas e não só da área de escrita. Eles se autodenominavam olipianos. É esse bando de velho branco aí. E o movimento, o Oulipo, ele é avesso ao surrealismo. Ele veio para poder quebrar aquela coisa da escrita automática. Eles se reuniam uma vez por mês e o movimento foi muito importante para rolar uma quebra com o romantismo. E aí, vou fazer só um adendo aqui para poder explicar o que é o romantismo, o que foi o romantismo. A figura do eu romântico, que até então era muito forte na literatura, ela fazia com que a literatura fosse muito autocentrada. No romantismo, não interessa o sentimento que fulana tem por mim, mas o sentimento que eu tenho por ela, de uma maneira muito unilateral. A minha amada, ela está num pedestal e ela é a minha posse. Lembra muito Bentinho e Capitu, inclusive. Essa é uma cena da minissérie que chama Capitu, que inclusive é maravilhosa. E o romantismo foi um trem muito louco, porque o romantismo ele não era a idealização apenas da mulher. Ele era uma idealização do corpo vulnerável, e não apenas do corpo feminino. Um dos contos mais importantes do romantismo, que é do romantista Álvares de Azevedo, ele fala sobre necrofilia. É um pouco esquisito. E o movimento do romantismo, ele idealizou também a vida boêmia, isso no final do século XIX, mais ou menos. E eles pregavam que para você se inspirar, para você criar, você precisava de ter uma musa inalcançável, uma musa inspiradora. E foi do romantismo, inclusive, que surgiu essa ideia de que vem uma mulher que sopra no seu ouvido e aí você começa a criar. Pois bem, fazendo esse recorte, a gente volta aqui para a nossa cronologia da escrita criativa em 1960. Enquanto na França rolava o movimento Oulipo, nessa década, já nos Estados Unidos rolava a contracultura que estava no auge do movimento beat.
E no movimento beat, enquanto no movimento Oulipo eles fizeram essa quebra com a música inspiradora que sopra no seu ouvido, já no movimento beat eles acreditavam que o quê? Para ter inspiração você precisava de psicotrópicos. E aí o movimento, surgiram então os beatniks, que é uma junção de beat com Sputnik. E eles se reuniam também em grupos, assim como os oulipianos, para escrever. O movimento beat, eles eram jovens intelectuais, que era escritor, poeta, dramaturgo, boêmio, e eles se inspiraram no jazz, que na época estava no auge, para se denominar a geração beat de batida. E eles queriam fazer sua própria revolução cultural através da literatura, porque eles estavam cansados daquele modelo quadradinho de ordem que foi estabelecido pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. E aí, inclusive, reza a lenda que John Lennon bebeu muito dessa fonte do movimento beat. Inclusive, Beatles vem de beat. Há pessoas que dizem, né? Não sabemos. Mas a banda realmente bebeu muito dessa fonte. Na verdade, a arte como um todo até hoje bebe dessa fonte. O filme On the Road, que é de 2012, ele é inspirado na principal obra de um cara que chama Jack Kerouac, que é esse cara aí. E repara que ele tá com um rolo de papel, vou explicar por quê. On the Road é um livro que ele escreveu em 57 e ele meio que se tornou a Bíblia hippie. E esse livro conta sobre a sua história de viagem, em que ele passou 7 anos cruzando os Estados Unidos até o México. Só que aí, por que desse rolo? Aí que vem a parte louca. Ele escreveu esse livro em apenas 3 semanas, com uma máquina de escrever e 2 rolos de papel, que era para ele não perder o tempo de trocar papel da máquina. E ele escreveu isso num ritmo tão frenético, sem se preocupar com pontuação, parágrafo, nada, e estimulado, obviamente, pelo uso de benzedrina, que é um tipo de anfetamina. E aí, enquanto na França estava fervilhando cultura com os oulipianos, os Estados Unidos viviam um movimento beat, a gente vive o quê? A ditadura. E com a ditadura, os intelectuais que a gente tinha aqui sofreram censura ou foram exilados. Ou seja, foi todo mundo para a Europa. E quase todos os intelectuais latino-americanos foram especificamente para Paris. Tem muita gente que fala, gente, que povo, né, artista rico nessa época, só que não. Paris, vendo que a gente estava com o governo bem merda aqui, e lá eles já valorizavam a cultura, eles pensaram, vamos trazer esse povo para cá. E aí rolou uma facilitação de políticas públicas da prefeitura de Paris para levar esse povo todo para lá. E aí de 60, a gente pula para 85, que foi quando esse cara aí, que é o Luiz Antônio de Assis, trouxe a escrita criativa para o Brasil. Só que o nosso método de ensino ainda é muito arcaico. Tem uma fábula que fala que colocou um professor e um médico para dormir durante 100 anos. Quando acordaram os dois 100 anos depois, o médico ficou maravilhado com os avanços da medicina e o professor ficou puto porque a gente estava no mesmo método de ensino. E a escrita, ainda hoje, ela é tratada como matéria da escola que dá bomba, que precisa de prova para passar. E não existe uma matéria de escrita na escola, ela está dentro das aulas de português. Então, para piorar tudo, os alunos ainda são obrigados a ler, e tudo que é obrigado é chato, né? E aí você bota uma criança de 11 anos para ler Vidas Secas ou ler Machado de Assis. Óbvio que a criança vai crescer odiando literatura. Recentemente, inclusive eu assisti, foi essa semana, não sei se foi essa semana, porque essa semana já teve 70 dias. Eu assisti um TED de um cara que chama Murilo Gun. E eu achei maravilhoso, porque ele compara a escola com um presídio. Pensa, são muros altos, todo mundo uniformizado, e quando toca o sinal, vai todo mundo para um pátio tomar sol e lanchar. É isso, o nosso sistema de ensino é triste. E a escola, ela também limita o pensar. É bem another break in the wall, assim, do que a escola faz com a gente. Ela prepara a gente para um sistema de trabalho industrial, onde a gente vai ser operários operando parafusos igual Charlie Chaplin em tempos modernos. É isso que a escola faz com a gente. Inclusive, amo essa tirinha do Calvin, porque a professora fala, explique a primeira lei de Newton com suas próprias palavras. E ele usa as palavras dele, brechas no sistema. Aqui um outro exemplo.
Eu daria total para essas crianças facilmente. A escola, ela limita o nosso pensar, ela limita a nossa criatividade. E a escrita, ela não tem que ser ensinada de forma quadrada, mas sim como arte. Tanto é que a gente acabou de fazer uma cronologia do tempo aqui, de história da arte praticamente, para explicar o que é escrita. Inclusive, nesse contexto, aproveito para explicar por que chama escrita criativa, porque toda escrita ela não é criativa. Quando a gente faz um curso de pintura, ele não chama pintura criativa. O criativa, na verdade, ele está no nome para reforçar isso, de que a escrita ela deve estimular os nossos olhos a sair de uma escrita cópia. Se eu estiver falando muito correndo, tá, gente? Vocês me falam, porque tem hora que engata. E aí a gente vai para 1990, que é nessa escrita cópia que eu quero chegar. Porque como o Luiz Antônio de Assis Brasil trouxe em 85 a escrita criativa para cá, em 1990 começaram a rolar as oficinas de escrita criativa. Só que essas oficinas, elas não ensinavam a compor escrita da mesma forma que uma aula de música ensina a compor. Elas ensinavam a copiar, a imitar a escrita de alguém. Não que isso seja ruim, a gente ainda vai chegar lá também. E aí, de 85 para cá, só existem 15 doutores em escrita criativa no Brasil. Ou seja, ainda vai demorar muito para que no futuro a gente tenha professores que estimulem essa matéria nas escolas. E aí, em 95, eu vou fazer um recorte só para explicar sobre a importância que a cultura tem para um país. E eu vou usar a Coreia do Sul como exemplo. Porque foi só em 95 que a Coreia do Sul criou o Ministério da Cultura. E foi quando eles começaram a dar oficinas. E aí, beleza, criou o Ministério da Cultura e pensou, tá, o que ele vai fazer se a gente ainda não tem cultura? E eles começaram a dar oficinas gratuitas de arte, música, cinema, escrita para os adolescentes. E foram esses adolescentes que fizeram essas oficinas que hoje adultos nos presentearam com filmes maravilhosos como esse. Que estouraram o K-pop, por exemplo. Hoje a Coreia entendeu que cultura ela pode ser exportada e que isso movimenta milhões. E a gente ainda está engatinhando aqui para entender isso. E é importante ter esse acesso à cultura porque a cultura periférica ela começa a ser divulgada. E periférica aqui não no sentido de periferia, porque o sentido da palavra periférico é tudo aquilo que foge do que é massivamente divulgado, tudo aquilo que está, né, no entorno daquele centro ali, daquele hollywoodiano. E aí a gente vem para 2006, que mesmo com a escrita criativa já tendo chegado no Brasil lá em 85, muitos ainda pregavam que a escrita ela tinha que ser escrita com aquele português certinho, com gramática impecável. E aí foi só em 2006 que Marcos Banho lançou um livro e nomeou o termo preconceito linguístico. E foi aí que começou a ser pregado de que a gente precisa parar de ensinar gramática, principalmente de uma maneira tão elitista, como se o falar correto é que fosse o certo. Ou seja, 2006 está aí, né, gente? A gente ainda está engatinhando nessa coisa de deixar de ter preconceito linguístico. Porque o português é uma língua viva, assim como o seu povo, né? E é uma língua miscigenada também. E apesar de só em 2006 que Marcos Banho trouxe o termo preconceito linguístico, na verdade, esse preconceito já era denunciado por Graciliano Ramos, e isso em 1938, quando ele escreveu Vidas Secas. Na obra, não sei se vocês já leram, mas vou fazer uma síntese, a obra retrata a vida de um cara, um retirante sertanejo que chama Fabiano e da família dele. E aí tem um momento do livro, ficou muito marcante para mim, porque o Fabiano ele é ridicularizado pelo chefe dele, porque ele vai até o chefe para poder reivindicar melhores condições de trabalho. E o chefe fala que não, ri da cara dele, fala que as pessoas não iriam entender a forma dele de falar. E aí, por conta disso, no livro, ele se compara com um animal, por sofrer com essa falta de comunicação, porque o que nos distingue dos outros animais é a nossa evolução no falar, né? E agora, que eu já expliquei um pouquinho da escrita criativa e já falei para danar, a gente vai um pouquinho para a parte teórica, porque até então foi só mais a cronologia. E aí, o que é a escrita criativa? A escrita criativa ela tem 3 pilares. Ela tem repertório, ela tem técnica e ela tem marca autoral.
E aí, a gente vai entrar no repertório. 1 minuto. O repertório ele pode ser dividido em 2. A gente tem um repertório afetivo, todo mundo, tá? Todos nós temos um repertório afetivo e a gente tem um repertório técnico. E o que é cada um deles? Repertório afetivo é a fonte que a gente bebe. Séries, novelas, filmes, personalidades públicas, viagens e até professores que marcaram a nossa vida. O repertório técnico é, como o nome diz, a teoria. São os estudos culturais que a gente teve ao longo da vida. Ah, então eu preciso saber gramática para escrever bem? Não, acabamos de falar isso. Inclusive, é para isso que existe um bom revisor. E aí, sabendo que é repertório técnico e afetivo, a gente cria o nosso paideuma. O que é o paideuma? Paideuma, ele é um método que foi criado pelo poeta e crítico Ezra Pound. E nada mais é do que uma garimpagem de textos. Paideuma, na literatura, é tipo um cânone. Se vocês são apaixonados por literatura como eu, um cânone são aqueles livros que são referências em um determinado período, estilo ou cultura. Por exemplo, um livro clássico que tecnicamente teria que fazer parte do cânone de todo mundo é Macunaíma, Grande Sertão Veredas. Significa que eu tenho que ler estes livros para escrever bem? Não, também. Mas você pode e precisa criar o seu próprio paideuma. E eu vou explicar como a gente vai fazer isso. Porque mesmo tendo falado que você não precisa entender de gramática, você precisa entender de técnica. Porque é ela que dá o procedimento, é ela que dá o corpo do texto. E quando eu falo técnica, não é que você vai precisar saber gramática, mas você vai precisar saber se você vai escrever mais em forma de conto, mais em forma de crônica, mais em forma de poema. Inclusive, eu estava conversando isso hoje com a equipe de marketing, que uma técnica, né, que dá o corpo do texto, muito utilizada no LinkedIn, é escrever parecendo poema. Você escreve uma linha, solta uma linha, solta uma linha. Por quê? Porque isso dá respiro para o texto. Isso é uma técnica de escrita. Então, você precisa, pelo menos, dominar algumas dessas técnicas para ser lido, de fato. E aí, quem escreve precisa conhecer as palavras. Isso é uma premissa básica. Porque quando você se depara com uma palavra que você não conhece, você busca no dicionário. Pelo menos eu espero que sim, né? Ou então, quando você está escrevendo um texto e não quer repetir palavras, você começa a procurar por sinônimos. Só que escrever simples, se fazer entendível, não é fácil. Parecer inteligente usando sinônimos difíceis para palavras comuns não vai fazer seu texto parecer mais inteligente. Então, minha dica para vocês começarem a construir o seu paideuma é ter diferentes dicionários. Sim, existem diversos tipos de dicionários e muita gente não sabe. E aí, hoje, com as copies, a gente perdeu muita criatividade. Porque o Google, ele tornou os nossos discursos um catálogo de discursos prontos, que usam de gatilhos mentais para a venda. E para mim, enquanto redatora, faz muito mais sentido fazer um gatilho que te conecta com o seu público, conhecendo o seu público, do que usar. É para acabar, últimas oportunidades, o aniversário da loja, quem ganhou o presente é você. Eu brinco que rolou uma Ricardo-eletrização da comunicação na publicidade durante um tempo. Todo mundo usava esse tipo de discurso. Torra tudo, são 3 campanhas completamente diferentes e as 3 chamam torra tudo. Isso impacta o público? Não era melhor ter usado um gatilho com alguma coisa que é do universo do público que você quer conversar? Seja um filme, uma música ou uma regionalidade, são melhores gatilhos do que um gatilho genérico igual a tantos outros que você não vai nem parar para ler. E para isso, a gente precisa olhar para o nosso repertório e olhar também para o repertório afetivo do nosso público. E é aí que entra a persona. Com certeza você já ouviu falar de persona. E para essa criação de persona, a gente precisa pensar na intertextualidade. O que é essa tal da intertextualidade? A gente lê tudo, porque você parte da premissa de que existem textos visuais. Sim, um texto também pode ser uma imagem. E aí onde mora a intertextualidade? Quando você pega algum elemento e
dá uma nova cara para ele, dá uma repaginada, tipo a Mônica Lisa. Você não precisa ter visto a Mona Lisa pessoalmente para você saber a referência visual que aqui traz. Por exemplo, o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, inspirou Zé Ramalho a escrever Admirável Gado Novo e inspirou a Pitty a escrever Admirável Chip Novo. E aí, quando você parte da premissa de que o seu público leu o Admirável Mundo Novo, tudo faz mais sentido. Tipo, sabe quando você pega aqueles gatilhos e faz... É muito melhor do que usar uma coisa clichê. Aqui, por exemplo, Vitória de Samotrácia. É essa estátua aí que está exposta no Museu do Louvre. Ela perdeu a cabeça, não sei por que motivo. Mas, enfim, ela é famosíssima. E foi a Vitória de Samotrácia que inspirou essa cena de Titanic. E foi a Vitória de Samotrácia que inspirou o símbolo da Nike. Inclusive, Nike vem do grego Nike, que é o nome dado à deusa Vitória, em grego, obviamente. Aqui mais alguns exemplos de intertextualidade, que é o Canto do Exílio de Gonçalves, do Gonçalves Dias, e o Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade. Então, assim, é aquilo que a gente falou sobre sair da escrita cópia, mas você ainda assim pode beber da cópia, meio da fonte alheia para fazer uma cópia, mas não uma cópia, fazer a sua versão. Esses dois são famosíssimos. E aí, existem vários tipos de intertextualidade, que vai do pastiche até a metáfora. E eu vou explicar alguns desses recursos que você pode aplicar nos seus textos, que é para dar um pouquinho mais de interessância neles. E aí que a gente começa com a literação. A literação é uma coisa que eu gosto muito de usar em texto, que ela é a repetição de fonemas consonantais. Aqui eu trouxe um exemplo que é o Ai-se-se e o Beija-eu. O Beija-eu, ela repete o som consonantal, que é o eu, que é uma música muito egocentrista. Céu, seu, eu. Já o Ai-se-se, ele é muito usado na música para remeter a secura. Nunca entendi porquê, mas enfim, depois repare. E esse tipo de aliteração, quando bem usado, faz seu texto ganhar ritmo. E isso, né, torna um texto menos chato. Tem também a rima, né, que é grande conhecida de todo mundo. E a rima, só uma curiosidade, porque tem muita gente que acha que ela é uma invenção grega, mas não, ela é uma invenção da Idade Média. Inclusive, a poesia grega não tinha rima. Elas eram contos de mitos, que daí que vem a mitologia. Só que o cristianismo ele se propagou a partir do momento que ele se apropriou das ideias de Platão em forma de rima. E aí a rima foi sendo desenvolvida. Aqui eu trouxe o Desencanto, de Manuel de Bandeira, e trouxe um trechinho de uma letra do Emicida. Rima, gente, é uma coisa muito rica para a gente usar também em textos, principalmente textos que você precisa explicar alguma coisa. Não sei se vocês fizeram cursinho para entrar na faculdade, mas professor de cursinho ama usar rima, porque ela é fácil. Daí a propagação do cristianismo se tornou fácil, porque ela é fácil de decorar. Existem vários tipos de rima, que é tipo A com B, ou então rimas que você repete o som consonantal. Enfim, é uma técnica muito boa se você vai escrever, sei lá, um site para um cursinho. Tem também a assonância, que a assonância é a repetição de sons vocálicos. Tipo esse trecho aqui da letra do Caetano, que é som mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Ele repetiu o A, essa sílaba tônica forte do A. E tem também essa frasezinha, que é tipo o rato põe a roupa do rei de Roma. Aí tem, o tapa estalou tanto quanto um prato espatifado. Essa repetição de T's e P's é para ajudar a reforçar o som do prato estalando no chão. Eu acho isso maravilhoso. Uma outra técnica ao escrever textos é usar metáforas, que é usar conjunções comparativas. Trouxe aqui um clássico de Peão Carreiro. Sim, é de Peão Carreiro, tem muita gente que acha que é Milionários e Rico, mas não é. Que é porque eu já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio. Essa é a melhor conjunção comparativa que eu já vi na vida. Tem também
uma técnica de escrita que é a gradação. Gradação são ideias que acontecem gradativamente. Tem a gradação ascendente, que é quando a coisa vai crescendo, tipo ide, correi, voai. O rei, a pátria, o mundo. Ou então, vim, vi, venci. Inclusive, essa frase que várias pessoas tatuaram uma época aí da vida, eu gosto que ela não tem o e. Tipo, não é vim, vi e venci. Porque quando você usa e, ele dá o sentido de que acabou. Quando você usa vírgula em uma frase sem o e no final, dá o sentido de que aquilo está sempre continuando. Então, é como se sempre tivesse vindo, visto e vencendo. Filosófico. E tem também as gradações descendentes, que é tipo, eu era pobre, era subalterno, era nada. Ou então, tipo, uma palavra, um gesto, um olhar. Essa gradação descendente. Uma outra técnica de texto também é a metonímia, que é quando uma palavra representa o contexto inteiro. Tipo, ele pediu minha mão em casamento. Você não casa com a mão, você casa com o corpo inteiro. Ou então, adoro ler Fernando Pessoa, só que você fala Fernando Pessoa como se ele estivesse sintetizando aqui a obra inteira. Prosopopeia também, gosto muito, que é quando você dá características animadas a seres inanimados. Lembrando que animada vem de ânimo, que é do latim alma, ou seja, características humanas. Aí aqui um trecho de Vidas Secas, que é baleia queria dormir, acordaria feliz. Baleia, para quem não lê Vidas Secas, é a cachorra. E felicidade não é uma característica humana, apesar de achar que meus cachorros são muito alegres. Outra técnica usada na linguagem, na escrita, aqui já entrando um pouco na parte de roteiros, é o pastiche. O pastiche é quando você copia, é uma cópia não do conteúdo da obra, mas do seu formato, ou seja, sua estrutura de enredo, personagem e temática. Um pastiche, um exemplo de pastiche é a Gabriela Novela, que virou a Gabriela Série. Já o Gabriela Livro, que virou a Gabriela Novela, isso não é pastiche, isso é uma adaptação. E tem também a bricolagem, que é muito usada em roteiros, que é quando você faz várias inferências intertextuais, tipo o filme Shrek. Nada mais é do que uma grande bricolagem, porque ele é cheio de umas sacadinhas ali. Ou então, não precisa ser escancarado como do Shrek, ele pode ser sutil, tipo essa cena do filme A Vida Secreta de Walter Smith, que é quando ele chega na Groenlândia, ele se depara com 2 carros que ele tem que escolher para alugar, um vermelho e um azul. E se você já assistiu Matrix, essa cena é um clássico. Inclusive, nós somos bricolagem, porque nós somos frutos dos textos que a gente vai absorvendo ao longo da vida. E, mais uma vez, texto não é apenas um texto escrito, existem textos visuais. E assim, agora que eu falei, né, igual uma condenada, eu vou aproveitar uma pausa, que a gente vai fazer um exercício. E eu chamo esse exercício de inventário cultural, que é quando a gente cria o nosso próprio Paideuma. E aí, vou dar aqui uns minutinhos, quero a participação de todos os meus fãs. Eu vou falar 15 categorias e vocês vão ter 15 segundos para anotar 3 referências que você ama de cada uma dessas categorias. Se quiserem ir mandando no chat, acho que vai ficar mais interativo. E aí, eu vou cronometrar 15 segundos para cada categoria que eu vou falando e vocês podem ir mandando aqui. Espera aí que eu não sei nem onde está meu cronômetro. Achei. Um momento para a água. E como são 15 segundos, tem uma hora que a gente fica desesperado, a gente anota qualquer coisa. Não tem problema. É para anotar o que vem na sua cabeça em cada uma dessas referências. Só para a gente ver o nível de repertório cultural que a gente está tendo. Se você lembrar dos seus filmes, etc., favorito, pode mandar ali. Calma, já pensa e manda ou pensa, anota os 15 e depois manda? Dentro dos 15, pode me mandar ali. Então vamos. Como assim? Não entendi de novo. Escreve ali. Pode mandar ali os 3. Pode mandar no chat os 3 de cada categoria que você tem como referência. Pode direto pensar no chat. E já mandar de uma vez. Tá. Direto no chat. Lembrando que tem que colocar to everyone para todo mundo ver. Porque se ficar to nearby, só o coleguinha que está sentado do lado que vai ver. Então vai.
Primeiro, cinema. 3 filmes que são referências para vocês, ou que vocês lembram no desespero dos 15 segundos. Gente, 15 é pouco, né? Agora que eu percebi. Tá, vou dar 30. Então tá. Agora, mais 30 para vocês escreverem os livros que são referência para vocês. Só não vale livro técnico. Calma, moça. Valendo! Gugu na minha casa. Agora 3 músicas. E música pode ser show, álbum ou uma música mesmo, tá? Na tela azul. Foi 3 músicas, agora 3 novelas que vocês lembram como referência. Muitas novelas boas. Agora 3 séries. Série é só abrir o trem da Netflix, eu. Agora, 3 obras de arte. E aí, obras de arte pode ser instalações ou performance ou exposição. 3 obras de arte que você não precisa ter visto ao vivo, tá, gente? Tipo a Mona Lisa mesmo. Na verdade, eu acho que ninguém nunca viu ela de perto, exceto a Beyoncé, quando ela fechou o Louvre para ela. Foi? Agora 3 desenhos ou animação. Nossa, eu amava o Winx. Agora são 3 peças de teatro. Não necessariamente você precisa ter assistido essa peça, você pode ter lido, porque, por exemplo, Alto da Compadecida é uma peça de teatro, ou assistido na internet também. Aí você me pegou no pulo do gato. Teatro é muito difícil a gente lembrar. Um que eu gosto muito é Manotel na Terra de Godard, mas eu nunca assisti, tipo, né, pessoalmente. E agora 3 monumentos ou 3 lugares.
E é importante a gente ter lugares no nosso repertório cultural, porque tem muitas vezes que a gente precisa descrever um lugar durante a escrita. É tipo as primeiras 50 páginas do Senhor dos Anéis. Eu não tive paciência de ler, porque ele fica umas 50 páginas escrevendo com dado. Agora, 3 peças de publicidade que vocês têm como referência. Peças de publicidade, no caso, comerciais. Tipo aquele meu primeiro sutiã. Eu lembro daquilo passando na TV. Antes do da Eliana. Agora, 3 artistas que são referências para vocês. E não necessariamente, não tentem repetir os mesmos artistas se vocês colocaram músicos lá na terceira categoria. Agora são 3 personalidades públicas. Que, né, tipo, Obama. Não é um artista. Agora, 3 personagens. E aí pode ser personagem de livro, série, novela, ou até personagem de música. Tipo, a Mônica daquela música daqueles meninos que eu não gosto, Eduardo e Mônica. Gente, eu comecei a amar a Cuca depois que eu assisti aquela série brasileira. E aí a gente deixa o mais difícil para o final. 3 referências de textos que vocês têm. E aí pode ser um conto, uma crônica, um poema. Não vale o livro inteiro, obviamente. Quando chega nessa parte, ninguém tem referência. Chique. Demos nossos 30 segundos. Inclusive, esse chat se tornou um ótimo repertório cultural. Quem quiser depois copiar, inclusive tem altas coisas aqui que eu não conhecia, depois eu vou voltar e ler. E agora, tendo esse seu repertório, esse seu inventário cultural em mãos, eu quero que vocês olhem para as respostas que vocês deram no chat e respondam mentalmente mesmo algumas perguntas que eu vou fazer. Qual é a linha do tempo que o seu repertório faz? Porque a gente percebe que algumas coisas que a gente consome estão atualizadas e outras não. E o nosso repertório, enquanto escrevedores, ele não pode ser datado e nem clichê, porque tem coisas que não fazem mais sentido hoje. Não faz sentido eu usar gatilhos mentais dos anos 90 para me comunicar com um público que escuta BTS, principalmente em tempos de internet. Então a gente precisa pensar na sazonalidade do nosso repertório, desse inventário. Olhando para o seu inventário ainda, para as suas referências, me responda se o seu inventário ele é mais eurocêntrico que hollywoodiano. E agora pensando nos artistas,
que você veio à mente e que você tem como referência nos artistas que compõem. Quantos deles são negros? Quantos deles são indígenas? Quantos deles são mulheres? Pior, quantos deles são brasileiros? Quando a gente para e olha para o nosso inventário, para o nosso repertório cultural, a gente percebe o quanto a gente consome coisa de fora. E a gente precisa fazer uma revisão histórica do nosso repertório. Mais de 70% dos livros que foram publicados no Brasil entre 2005 e 2014 foram publicados por homens, com uma predominância de 97,5% de autores brancos. Ou seja, a gente percebe que existe um seleto grupo que domina o saber. E esse processo de reconhecimento de escritoras, principalmente escritoras negras, ele é mais demorado. Por quê? Porque esse seleto grupo duvida da nossa capacidade intelectual. E a gente precisa entender que o saber de todos é legítimo. E aí, tendo feito esse olhar crítico para o nosso inventário, eu convido vocês a parar de terceirizar a sua memória. Porque percebeu o tanto que é difícil a gente lembrar uma coisa rápida quando precisa, e na maior parte das vezes quando a gente está escrevendo precisa ser rápido. Então, esse é o meu para casa. Que vocês criem um board no Miro e que vocês comecem a alimentar esse mood board com as suas referências, criando o seu paideuma. Porque a gente recorre sempre à memória durante uma escrita, só que a memória a memória falha. A minha, por exemplo, é de peixe de aquário. Então, é bom a gente ter um inventário e parar de terceirizar a nossa memória para as buscas do Google. Porque muitas vezes, quando a gente para e olha para o nosso inventário, a gente percebe que o nosso repertório cultural ele é formado pelo senhor todo mundo. Quem que é o senhor todo mundo? Esse conceito de senhor todo mundo ele foi definido pelo semiótico Eric Lewandowski. E ele é aquele personagem clássico da jornada do herói que está no centro da história. O sistema está sempre a favor dele, tudo dá certo para ele, ou seja, tudo que está fora desse centro está à margem. E quais são as histórias que correm à margem? As narrativas paralelas são as de pessoas negras, indígenas, e para essas pessoas tudo dá errado. E esse estereótipo de senhor todo mundo, apesar do Eric ter patenteado isso, uma outra mulher, a pesquisadora Regina Dastanier, ela já pesquisava sobre esse estereótipo e já tinha mapeado ele em 2012, que esse personagem, segundo a Regina, ele é sempre o protagonista, né? Ele é sempre um homem heterossexual, pertencente a uma classe média alta intelectualizada e morador de grandes cidades. Basicamente, descreveu o quê? O Capitão América. Não que eu tô falando que é ruim, tá, gente? E o nosso repertório, ele precisa ir além da jornada do herói. Exemplos clássicos da jornada do herói. Senhor dos Anéis, Rei Leão e a própria história de Jesus. Eu acho que a primeira jornada do herói é a Bíblia. E o seu repertório é ele que vai fazer com que você se conecte com o seu público. E a gente tem uma visão, inclusive, de que um bom repertório é conhecer coisas cult. Só que não. A gente precisa ir do trash ao culto. Porque a gente costuma muito cultuar os mortos. A gente acha que o que é bom é aquilo que já morreu, tipo Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos. Só que se a gente ficar datado assim, ficar só nessas coisas antigas, a gente fica cringe e não se comunica com o nosso público. Então é importante. O repertório, ele pode ter pessoas, inclusive, que você não gosta também. Aliás, o seu repertório ele precisa ter pessoas que você não gosta. Porque é apenas assim que você descobre o que você gosta. Eu lembro de uma aula na faculdade, uma matéria que chamava RTVC, eu nem sei se isso existe mais, foi uns 12 anos atrás. E meu professor, ele deu de dever de casa para que a gente assistisse o programa Pânico, porque a sala inteira não curtia, e na época ele deu isso pra gente, essa tarefa pra gente, porque diz ele, segundo ele, ia chegar um dia que a gente precisaria criar um comercial para passar no intervalo do programa, e a gente precisava entender o que aquele público consumia. E também a gente não precisa, igual eu falei, a gente não precisa ter medo de colocar o que não gosta no nosso repertório, ou de colocar um autor que já foi cancelado, porque a gente, enquanto construção de repertório, a gente precisa dissociar a obra do autor.
Por exemplo, eu continuo amando Harry Potter, mesmo a autora tendo se declarado extremamente transfóbica. E aí eu comecei esse Power Up falando que isso aqui não ia ser um coach, mas tá quase sendo. Por quê? Porque enquanto construção de repertório, para a gente ser um escritor, a gente precisa sair da zona de conforto para ir para a zona de aprendizagem e aí sim entrar numa zona de crescimento. Essa frase, primeiro desenvolva a aptidão, a criatividade virá depois, foi uma frase que meu professor de redação escreveu na faculdade no primeiro dia de aula. E essa frase ele tirou de um biscoitinho da sorte do Charlie Box. Porque a verdade é essa, a gente acha que para escrever precisa ser criativo, mas não. Para escrever a gente precisa escrever. Porque assim a gente vai desenvolvendo a criatividade. Em um mundo automatizado, a criatividade ainda é a única coisa que não pode ser feita pelas máquinas. A percepção que a gente tem do mundo... Sim. A percepção que nós temos do mundo, ela vem do nosso repertório e ele depende do meio que você vive. Um rico em ascensão não consome mais as coisas que consumia quando era pobre. Ele precisa andar de acordo com o seu novo núcleo social. Então é por isso que eu odeio quem fala que funk é uma música ruim, porque ela é marginalizada. O funk é sim cultura, porque ele está inserido em um contexto social e é condizente com a realidade de suas letras. O samba, por exemplo, já foi marginalizado. E ele deixou de ser marginalizado quando brancos começaram a tocar. Mas até hoje o samba continua sendo uma ferramenta de resistência e de expressão. E como eu falei lá no início, a gente não pode ter preconceito linguístico. Mas um livro, inclusive, muito bom para colocarem nos seus repertórios, chama Quarto de Despejo. Ele é o diário de uma catadora de papel que chama Carolina Maria de Jesus. E é maravilhoso. E aí... a gente mais uma vez volta para essa questão do escrever corretamente. Vou deixar vocês tirarem print para ler depois, porque é uma frase grande, não vou ler agora. Mas escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter ali um jogo de cintura para conseguir se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Rir do sotaque de alguém ou menosprezar o jeito de falar do outro é sim preconceituoso. Da mesma forma que nós mineiros, não sei se tem mais mineiros aqui, da mesma forma que a gente odeia aquele jeito jeca que os atores falam em novelas globais quando se passam em Minas, é isso, a gente não pode ridicularizar o jeito do outro de falar. E aí, se lá atrás a gente fez o nosso inventário cultural, aqui... já tendo perdido o preconceito linguístico, a gente vai criar o nosso inventário lexical. E o inventário lexical, ele é muito importante para fazer um texto nascer. E eu vou explicar como funciona o meu processo de criação de texto, porque é um processo que eu já faço há uns 10 anos. E aí, quando eu quero escrever um texto que tem algum tema específico, eu primeiro abro o meu inventário cultural, e depois faço uma pesquisa de repertório lexical, uma pesquisa semântica mesmo. Mais uma vez, não dependam da sua memória. Da mesma forma que vocês criam podem criar no board, no Miro, um board de referências culturais, vocês podem criar um de palavras também, tipo uma nuvem de palavras. Eu tenho um doc, que é uma zona, só eu entendo, que eu vou escrevendo umas palavras lá que eu gosto ou que eu acabei de conhecer. E antes de escrever um texto, você tem que ter essas duas listas em mão. Uma de palavras que não podem faltar naquele texto e uma lista de ideias. A lista de palavras, inclusive, é diferente de lista de palavra-chave, tá? Palavra-chave já é outra coisa, já entra SEO e tal. No site do Dicionário Pribério, inclusive, se entrar lá, ele tem uma lista de palavras mais pesquisadas no dia. Às vezes eu gosto de entrar lá para ver o que as pessoas estão pesquisando. Tipo, por que você está pesquisando essa palavra? O que saiu de notícia para você estar pesquisando essa palavra? E aí, lembra do inventário cultural? Aqui no inventário lexical, a gente também faz ele para poder criar o nosso paideuma. Por exemplo, Rui Castro. Rui Castro, obviamente, bebeu da fonte de um dicionário de sinônimos para escrever essa crônica para a Folha. Aí aqui ele usa uns sinônimos tipo daninho, dantesco, debochado, degenerado, degradante. Não preciso nem falar a quem ele se referia quando ele escreveu essa crônica.
Guimarães Rosa, por exemplo, também é uma pessoa que bebeu muito dessa fonte para escrever, para encontrar sinônimos para a palavra diabo quando ele escreveu Grande Sertão Veredas. Para não soar repetitivo, ele usou, tipo, coisa ruim, cão, barzabu, cujo, dado, demo e por aí vai. E aí, inclusive, Guimarães Rosa, ele é conhecido como o inventor de palavras. Porque a gente fica muito nessa também. Às vezes a gente critica o outro falando assim, essa palavra nem existe. Uai, se eu tô falando, ela existe. Guimarães Rosa, ele inventou essas palavras aqui que eu acho maravilhosas. Enxadachim, que é uma mistura de enxada com espadachim. Velvo, que é uma adaptação do inglês de velvet, que significa veludo, e na linguagem dele é o nome dado para uma planta de folhas aveludadas. Circuntristeza, como a própria palavra sugere, é a tristeza circundante. Embriagatinhar é a mistura de embriagado com engatinhar. E ele inventou também taurofitongo, que é uma palavra para descrever o mugido do touro, que é uma mistura de termo grego tauros e fitongos, que significa som da fala. E aí, tipo, você vem falar para mim que essa palavra não existe, presidenta não existe? Gente, existe enxadachim. Então a gente tem essa liberdade poética na hora de escrever, inclusive um processo de decolonizar também, parar de usar bad quando a gente tem uma palavra tão maravilhosa que se chama borocochô, que moram a especificidade de um tema. São esses detalhes que fazem a gente se conectar com o nosso público. Então, quando a gente está escrevendo um texto, a gente pode, por exemplo, usar um truque que é substantivar uma pessoa. Eu posso falar que isso aqui é muito Coco Chanel e isso aqui é muito Clodovil. Basicamente, eu estou dizendo que isso é chique e isso é um pouquinho barango. E aí, na construção de um texto, a gente tem que tomar algumas vezes cuidado com a repetição de palavras, para não soar repetitivo, redundante. E quando for uma pessoa, um lugar, como evitar essa repetição? Usando perífrases, que é para coisas. Quando você se refere a uma pessoa, perífrase é para pessoa, antonomásia é para... confundi. Perífrase é para coisa e antonomásia é para pessoas. Então, você pode substituir por expressões que representam aquela coisa ou pessoa. Por exemplo, rei do futebol, você sabe de quem eu estou falando. O Rei Sol é o Rei Luís XV. A vocalista da banda Calypso. O poeta dos escravos, que é Castro Alves. Ou então um apelido para o lugar, que é tipo Cidade Maravilhosa. Outra técnica que a gente pode usar para deixar nossos textos mais leves é usar a reificação, que é quando você dá, se lá atrás, na intertextualidade, eu expliquei a prosopopeia, que é dar características humanas a coisas inanimadas, a reificação é dar características inanimadas para humanos, tipo, o Fabiano criara raízes ali. Uma pessoa não cria raízes, mas fica entendível. Uma outra técnica de escrita que eu gosto muito é quando você usa, tipo a Líria Porto fez, palavras do universo da costura para falar sobre a vida. Então, você pode fazer isso, que é usar palavras de um universo para falar sobre outro. Tem esse texto do Leminski, bem curtinho, vou ler ele rapidinho, que eu acho maravilhoso, que é: meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjunção. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome, e ela bitransitivo. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Ele usa elementos, uma rede semântica do português para poder falar sobre um professor chato que ele teve. É maravilhoso. E aí, como eu já falei muito, eu vou só retomar um pouco do que a gente falou hoje. Inclusive, gente, como eu sou revolucionário, tenho muitos fãs, vai continuar amanhã, porque a gente falou sobre repertório, e a gente falou sobre técnica, que é o que dá o conteúdo do texto, que é a forma que a gente escreve, e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre marca autoral. Tentei, apesar de ter falado durante 1 hora aí direto, tentei ser mais sucinta,
porque dentro da técnica a gente poderia ainda ter falado mais sobre o que é conto, o que é crônica, o que é um romance, por aí vai. Mas, eu não quero escrever um conto, eu não quero escrever um romance, não é nada disso, eu escrevo para a internet, tudo bem, mas a gente precisa ter uma noção, mesmo que breve, porque é isso que ajuda o nosso texto a tomar forma. Então, amanhã a gente volta no mesmo bate-horário para falar sobre marca autoral, e eu prometo que eu vou ser mais rápida, porque hoje essa parte teórica toma mais tempo mesmo. E é isso. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marca autoral. E o que é marca autoral? Basicamente, a gente reproduz ecos de quem a gente já leu. E a marca autoral é a gente conseguir se distanciar disso. Mas também não tem problema se inspirar, porque afinal tudo já foi escrito. Tem até uma frase do Victor Hugo que ele fala: tudo já foi escrito. Ou está na Bíblia, ou na mitologia, ou Shakespeare já o fez. E é basicamente isso, né, gente? Todo mundo já escreveu um pouco de tudo. E você precisa entender que o seu texto ele é como uma empresa. Você precisa fazer um benchmarking para conhecer o que outros escritores já fizeram e assim se inspirar no estilo que você gosta. O que eu falei ontem sobre tudo bem também a coisa da escrita cópia. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre processos de escrita, tem um cara que chama Kenneth Goldschmidt. E ele fala sobre essa escrita não criativa. Vou deixar aqui no chat, porque é bem legal esse conceito que ele traz. Então, não tem como desenvolver uma marca autoral se a gente não desenvolver a prática. E aí, para hoje, a gente vai fazer um exercício que é tentar identificar quais são as marcas autorais de um autor que eu vou trazer aqui como exemplo. Esses 6 são sempre, qualquer texto do Antônio Prata vai ter muito dessa marca autoral, mas ele ainda usa de outros pequenos artimanhos assim para você perceber que um texto é dele. Ele usa muito onomatopeia, ele parte de premissas absurdas, por exemplo, comparar temas políticos sérios com assuntos banais, tipo o creche da bolsa, comparar com uma locadora que agora vende meia, ou crise climática, comparar com o benefício de ter praia em São Paulo. Ele usa muito ironia, fala sobre o cotidiano, e ele usa polifonia. Esses 2 textos aqui não, no caso, mas a maioria deles, ele sempre tem alguém com quem ele está conversando. Polifonia é isso, é quando um texto tem várias vozes. E é interessante ver como que o texto dele foi se maturando ao longo do tempo, como que a marca autoral dele foi se tornando mais forte. O texto pré-sal, ele é mais antigo, e aí aquele parágrafo lá que eu falei que ele é enorme, já no sorvete cheesecake ele aprendeu a como enumerar de uma forma mais reduzida, para deixar as coisas mais pausadas e dar um ritmo mais para a leitura. Essas 2 colunas são antigas, são dele do Estadão. E aí a gente vai percebendo, tipo assim, o primeiro texto estava bom, mas podia melhorar. E um texto é assim, nem sempre um texto é ruim, é porque o texto não teve o seu processo de maturação. Muitas vezes um texto precisa ser escrito 20 versões. Eu lembro que o meu primeiro estágio como redatora, quem me deu meu primeiro estágio foi meu professor de faculdade, que me chamou para estagiar com ele, e ele me pedia para escrever, na época a gente fazia AD Revista, aí ele falava: Gá, faz 50 versões de um título para esse AD Revista. Eu falava: você tá louco? Mas é isso, tipo, é insistência, o processo de escrita ele tem que ter insistência, e você não tem que ter apego a textos. Tem uma coisa que eu aprendi em 10 anos trabalhando com escrita, não se apegue ao seu texto, porque vão apagar ele, vão mudar ele para poder caber no layout, então não tenha apego, saiba se adaptar ao meio que você precisa comunicar. E aí é isso, você precisa escrever, reescrever, trocar palavra, enxugar frase, experimentar sonoridade. Isso eu faço muito, que é depois de estar escrito, ler em voz alta para ver se está dando cacofonia, se tem alguma parte que está muito repetitiva, mudar a abordagem, trazer um pouquinho de sentimentalismo, ancorar texto e imagem. Tudo isso a gente precisa fazer na hora de estar desenvolvendo um texto. E aí eu vou deixar aqui um link de uma coluna que saiu tem algumas semanas já, que é do Antônio Prata, só que agora ele escreve para a Folha de São Paulo,
E aí depois vocês podem ler que ele faz e perceber como que de 2008 para cá ele continua usando essa marca autoral, continua usando ironia, continua usando títulos absurdos e a ciclicidade que o texto faz. E aí, falando da ironia, uma das marcas autorais dele essa intertextualidade, ela é muito forte. E é legal falar dela porque a ironia, ela é algo muito intelectual e muito elitista. Para você entender a ironia, você precisa de ter um contexto social e ter um contexto do autor. Saber o posicionamento dele mesmo, porque a ironia ela é muito usada para críticas políticas e críticas sociais. Fato é que, em 2013, o Antônio Prata ele escreveu uma coluna para a Folha que chamava Guinada à Direita. Quem quiser pesquisar, é uma coluna ótima. E essa coluna Guinada à Direita era carregada de ironia. E muita gente, mesmo ela sendo carregada de ironia e de absurdos, muita gente achou que ele estava falando sério quanto ao seu posicionamento político, de estar indo para a direita. E começou a criticar ou elogiar. O Roger mesmo, aquele Roger da banda, que em tese tem um QI alto, ele não entendeu essa ironia e na época ainda tweetou respondendo o Prata, falando assim, bem-vindo à direita, amigo. E aí foi assim, o caos. Na semana seguinte, o Antônio Prata teve que escrever uma coluna para a Folha para se explicar, falando que o Guinada à Direita era uma sátira. Que, enfim, não, ele não estava indo para a direita. Essa aqui é a coluna. E aí, vou deixar a coluna aqui para depois vocês lerem, mas tem um trecho da coluna que eu vou ler um trechinho dela aqui. Quando terroristas, gays, índios, quilombolas, vândalos, maconheiros e aborteiros tentam levar a nação para o abismo, ou cidadãos de bem se unem, como na saudosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou que nos salvou do comunismo e nos garantiu 20 anos de paz, ou nos preparemos para a bárbare. Se uma pessoa não lê esse parágrafo e não entende que isso é uma ironia, então, assim, volte a algumas casas. As crônicas, elas são uma ótima saída quando a gente quer falar sobre assuntos polêmicos sem ser duro. E a seleção de vocábulos que ele trouxe nessa coluna, tipo maconheiro, aborteiro, nas últimas linhas da coluna ele ainda usa, tipo, crioléu, bichas, tudo isso revela esse tom crítico e irônico do autor, que está buscando criar um personagem acentuadamente preconceituoso, justamente para dar esse tom irônico do texto e assim criticar conservadores. E essa cutucada que ele faz sempre começa nos textos, nos títulos. E aí, já que a gente está falando de título, os títulos, eles são talvez a parte mais importante de um texto, mais do que o conteúdo em si. Porque se um título não cativa, não vai ser o primeiro parágrafo que vai me fazer ficar naquele texto. Então, muito provavelmente, você já leu várias matérias tipo essa por aí, assim, como escrever títulos atrativos, 5 técnicas matadoras para escrever título, X dicas de livros para você gerar títulos que dão resultado. Estou falando que essas técnicas são ruins? Não, mas são genéricas. E usar listas, gatilhos de escassez, tudo isso, usar perguntas, X perguntas disso e daquilo, isso é muito mais do mesmo, isso não engaja. A chance de você ficar perdido ali nas buscas do Google é muito maior. Então aqui, eu vou dar algumas dicas de como construir títulos mais atrativos. Infalíveis, arrebatadores, sedutores, impactantes, igual esses que a gente lê por aí. E aí, sabendo qual que é a marca autoral do Antônio Prata, a gente vai dar novas sugestões de títulos para esses 2 textos que a gente leu. E aí eu vou dar aqui algumas dicas de táticas que eu uso para isso. São elas. Você pode tirar do texto algum trecho para fazer o seu título. Igual, do nada, ele tirou sanduíche de cheesecake e fez disso um título. Então, usar próprios trechos poderia ser, por exemplo, Praia em São Paulo. Uma outra técnica de título é usar oposição. Por exemplo, Morumbi versus Barra da Tijuca. Se eu lesse uma matéria que chama Morumbi versus Barra da Tijuca, eu teria muito mais interesse em ler. A gente pode usar também provérbios.
mas dá uma mudadinha no provérbio, igual ele usa uma coisa, outra coisa, outra coisa, o título poderia ser, inclusive tirando essa parte, quando uma coisa é outra coisa. Ou então, adaptar um provérbio mesmo, falar tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que praia. A gente pode ainda usar enumeração, que isso, inclusive, são uma das inúmeras dicas que a gente encontra por aí, mas aí é que eu penso numa enumeração de uma forma mais criativa. O título do primeiro texto do pré-sal poderia ser Água, H2O e Sal. Ou então, focas, pinguins e mexilhões nos pés do borba-gato. Ou a gente pode usar a intertextualidade, que foi uma coisa que a gente tanto falou ontem, que pode ser brilho eterno de uma São Paulo sem asfalto. Enfim, esses são alguns exemplos de títulos que eu criei para esses 2 textos que também dariam certo. E aí, os textos do Antônio Prata, e não só os dele, mas bons textos, eles criam inferência. E a inferência ela é essencial para a interpretação de um texto. Inclusive, interpretar texto é o que falta hoje para boa parte da população brasileira. E o que é inferência? Inferir é chegar a uma conclusão a partir dos fatos apresentados. Isso é meio vago. O que quer dizer? O que a gente pode inferir, por exemplo, dessa tirinha? A gente pode inferir que a Mafalda está cuidando da terra porque ela está doente nos mais diversos aspectos. Desigualdade social, fome, guerra, preconceito, por aí vai. E que, por isso, a terra precisa de cuidados. A criação dessa inferência, por exemplo, nos textos do Antônio Prata, é a surpresa, que ela começa pelo título, quando você acha que vai ler sobre uma coisa e não é o que você esperava. E essa inferência ela também pode ser visual. Por exemplo, eu posso diagramar um texto em forma de bula de remédio. E essa bula ser um poema. Então, analisar a inferência de texto é o que mais reprova em concurso, por exemplo. Então, uma dica. Quando te pedem para interpretar um texto, a resposta está fora do texto, porque ela depende da sua inferência, da sua vivência, do seu repertório cultural, que é aquilo que a gente tanto falou ontem. Já quando te pedem para compreender um texto, a resposta está ali dentro. Vou trazer aqui um exemplo, que isso aqui foi uma questão da FUVEST, de 2010. E assim, eu acho que, 0,3% das pessoas que fizeram a prova acertaram essa questão. A questão é besta. O filho mais novo de Maria morreu. Provavelmente, se eu tivesse feito essa questão na época, sem o conhecimento que eu tenho hoje, eu também teria errado. O filho mais novo de Maria morreu. De acordo com o texto, pode-se inferir que, ou seja, está pedindo para eu analisar tendo uma visão de fora, tendo como base o meu repertório, para pensar mesmo. Maria está triste. Errado, porque se Maria tiver matado o filho, então não, essa não é a resposta certa. Maria tem mais filhos. Tá certo. Porém, os filhos também já podem ter morrido. O caçula morreu. Também é uma resposta que poderia estar certa, mas estaria certa se fosse uma questão pedindo para compreensão, a resposta está ali dentro do texto. Maria pode ter mais filhos vivos. Essa é a resposta correta. E, por fim, Maria é casada. Nada a ver, né? Essa é a pior das respostas. Enfim, interpretar texto depende da sua inferência. E é por isso que é tão difícil a gente ter interpretação, porque envolve muita semiótica, envolve a vivência que você teve, é uma coisa que vai muito além. E aí, mais uma vez, a gente parte do pressuposto de que tudo é texto. Obras de arte, músicas, porque tudo precisa de interpretação. Aí, por isso que eu tanto falei ontem que existem textos visuais. Uma obra pintada é um texto visual. E aí, para a gente interpretar bem o texto, a gente precisa de fazer 4 coisas. Um é sempre ler mais de uma vez. E aí, trazendo aqui, por exemplo, se for para interpretar um texto visual, parar em frente a uma obra mesmo e ficar analisando ali, igual esse povo cult que a gente vê nos museus, fica um tempão pensando, mesmo que seja para chegar a lugar nenhum. Uma outra dica, isso já para os textos escritos. Quando você lê uma primeira vez, na primeira leitura, circule os cognitivos,
Grife as palavras desconhecidas e faça um tópico frasal de cada bloco de texto. O que é tópico frasal? Às vezes você está lendo um texto e sabe quando você vai lendo, aí você chega no fim da página e você fala assim, quê? Lê um parágrafo e escreve do lado uma palavra ou uma frase que seja que resume aquele parágrafo. A outra dica é, entenda o contexto do autor. O autor ou o veículo onde aquele texto ele é divulgado, ele faz parte sim do texto. Se eu soubesse quem é o Antônio Prata, eu não teria achado que ele realmente estava indo para a direita. E eu já falei ao quarto, que lembre-se, a fonte faz parte do texto. Eu preciso ver, esse texto aqui saiu na Piauí, então esse texto vai levar mais para uma vertente assim. Não, esse texto saiu no Estadão. Não, então ele vai ser mais para um viés assim. Então a gente precisa entender que a fonte faz parte do texto. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre essas dicas, para fazer uma boa interpretação de texto, eu vou dar algumas dicas para escrever. Eu amo essa frase do Enfio, que é: inspiração é um cachorro preto, um Doberman bem aí atrás de você, porque é bem isso. Tipo, a inspiração, ela vem na hora que você precisa entregar, em cima do prazo. E aí você desembola a fazer o trem que você teve uma semana inteira para fazer. Já essa frase aqui é minha mesmo, poderia ser Clarice Lispector, mas é minha, que a criatividade é um músculo que você não malha na academia. Tem um TED da Elizabeth Gilbert, que ela que escreveu Comer, Rezar e Amar, e esse TED dela é maravilhoso, que ela fala sobre inspiração divina, que é retomando um pouco do que a gente falou ontem sobre o romantismo, que no romantismo tinha aquela ideia de que vinha uma musa inspiradora soprar no meu ouvido e aí eu criava, eu esculpia. E essa ideia de criação divina, ela vem da Bíblia. Deus inspirou os apóstolos a escreverem um livro. E a gente precisa entender que não é assim que funciona, que os livros, eles são produtos do capitalismo. Ou você realmente acha que a Gisele Bündchen parou tudo que ela estava fazendo, veio uma nação e ela escreveu um livro em 3 semanas? A única personalidade que eu lembre de verdade que teve a decência de se colocar como coautor do próprio livro, da própria autobiografia, foi Fernanda Montenegro. E aí, a gente acha, personalidades, né, acham que escrever é divino e tem vergonha de pedir ajuda para o outro na hora de escrever. E aí, quando lança uma autobiografia, autor, Obama, você acha mesmo que ele escreveu aquele calhamaço de livro sozinho? Não. Contudo, só o conhecimento, só a inspiração divina não sustenta um texto. O que sustenta um texto é o conhecimento técnico. E aí, mais uma vez, retomando um pouco de ontem, isso tem a ver com o Renascimento, quando as pessoas acreditavam que tudo vinha de Deus, que Deus mandava um Wi-Fi para a pessoa e ela escrevia. E ó que curioso, só quem tinha esse Wi-Fi, a senha desse Wi-Fi eram os homens brancos. E as musas eram as mulheres, ou seja, as mulheres não produziam nada, elas não eram intelectuais. Quem produzia era quem o patriarcado queria que produzisse arte. A mulher, ela foi privada por muito tempo de ler e escrever, por muito tempo mesmo, tanto que a gente só foi ter uma primeira artista, que é a Artemísia, no século XVII. Então, por que eu entro aqui já nessas pautas um tanto quanto feministas? Porque é impossível falar de arte sem a gente entrar num lugar político. E por que isso interfere tanto no nosso produzir hoje? Porque Eric Landowski, ele já explica que a síndrome da impostora, porque as mulheres hoje, ainda hoje, a gente precisa de mais validação do que os homens, porque o mercado costuma validar mais o nosso trabalho se um homem estiver acima dele, se foi um homem que deu o aval para o nosso trabalho. E aí, essa mulher aí, ela chama Josefina Ludmer, ela é uma crítica literária argentina, e ela criou 3 termos. Ela criou a realidade ficção, imaginação pública e pós-autonomia. A Josefina, ela critica isso, essa validação do trabalho enquanto escrevedores. Ela diz que a profissão, uma profissão, por exemplo, para você ser um profissional, ela precisa ser validada por concurso, por faculdade, por premiação, enfim, por diversos campos. E aí, na pós-autonomia, ela questiona tudo isso, porque quem é que está por trás desse concurso? Quem é que está por trás dessa faculdade?
ela questiona que todos os campos, na verdade, se correlacionam. Não interessa se você é muito conhecido dentro de um campo, mas não entende nada de outro campo. A pós-autonomia é quando tudo isso se conecta. Por exemplo, eu sou escritora, mas eu pego uma palavra e crio uma arte desconstruindo essa palavra, unindo duas artes, a escrita e o visual. Ela defende isso, que a gente não precisa criar com linearidade. E é nessa não linearidade que eu quero entrar. Porque hoje a gente não se alimenta mais só de uma narrativa. A gente se alimenta de fragmentos. A gente lê uma matéria sobre um assunto aqui, lê a mesma matéria com outra visão de uma pessoa aqui, assiste um influencer falando sobre esse fato ali. Enfim, a gente vai pegando fragmentos que não são lineares. E essa não linearidade, ela já é trazida há muito tempo atrás com in media res. In media res, em latim, significa entrar no meio. Eu não lembro quem trouxe essa coisa do in media res, mas é mais ou menos em 1800 e pouco, que é quando começou a escrita criativa. E o in media res um texto não precisa ter início, meio e fim, que é aquilo que a gente aprende desde pequeno. E mais uma vez eu estou aqui para criticar as escolas, porque a gente aprende dentro das aulas de português que um texto você precisa começar contando como foi as suas férias, o que rolou nas férias, enfim. Um texto não precisa ser assim. Tanto que hoje a gente vê muitos filmes que não seguem essa linearidade. Por exemplo, tem um filme ótimo, chama Relatos Selvagens, que eles são vários contos. E contos absurdamente... São contos que parecem crônicas, porque eles partem de premissas absurdas do cotidiano. É um filme muito bom. Vou deixar o nome aqui, que vale muito a pena assistir. E apesar de serem premissas absurdas, depois que você assiste, você fica pensando, gente, isso poderia acontecer. E aí, nem todo texto precisa ter linearidade e nem todo texto precisa ter reflexão. Isso é uma coisa que a gente tem muita mania. Todo texto que a gente escreve precisa ter uma moral. Isso vem da nossa educação, que toda historinha tinha uma moral. A formiguinha e a raposinha, não é raposinha, é a cigarra, e a moral é porque você tem que trabalhar para, enfim. Só que nem todo texto precisa ter esse lado filosófico. Quando a gente escreve, a gente precisa ter em mente que o nosso texto, ele pode causar duas coisas. Ele pode causar catarse ou estranhamento. Catarse é quando eu me identifico com a narrativa. Quando o texto ele tem o objetivo de me emocionar, de me tirar do lugar comum. Um filme que causa catarse, para mim, é o Capitão Fantástico. Acho esse filme maravilhoso. E a gente precisa comover na catarse, né? Já o estranhamento é um filme, por exemplo, Dogville, que é esse que está aqui, que também te tira do lugar comum, porém de uma forma que não te emociona, já incomoda, é uma forma que incomoda. Então, quando a gente está escrevendo, a gente precisa entender o que a gente quer gerar no leitor. Se eu quero causar impacto através do sentimentalismo ou através do desconforto. E aí, já que a gente está falando sobre essas funções de texto, a gente entra em o que um texto precisa ter. Um texto precisa ter um emissor, obviamente, que é aquele que emite, precisa ter um receptor, quem vai ler, um canal de comunicação, um código e um contexto. O código é aquilo que o receptor é capaz de decodificar, ou seja, vai depender da inferência, da vivência que ele tem. E o contexto, enfim, é o que eu estou querendo comunicar, é a mensagem. E como eu já disse, a gente não pode confiar primeiro na primeira versão de um texto. Então, quando você for escrever um texto, compartilha ele com alguém. Porque o olhar do outro, ler o texto do outro, essa troca, é o que ajuda a gente a ir refinando o nosso texto e escrever de uma maneira menos previsível. Inclusive, um texto só é um texto se alguém o lê. Senão, ele é algo nosso, né? Ninguém mais vai ler aquilo. E aí a gente tem que aperfeiçoar a nossa escrita justamente para isso, para evitar a previsibilidade. A não ser que ser previsível seja a sua intenção. Mas é igual quando você está assistindo um filme, eu odeio isso. E eu sou mestre em fazer isso. Eu estou assistindo um filme e com 10 minutos de filme eu sei o final. Então a gente precisa evitar essa previsibilidade. Isso é muito importante quando a gente escreve roteiro, por exemplo. Então, talvez seja mais fácil alguém escrever um texto
Eu, por exemplo, eu sou assim, eu escrevo um texto e deixo ele ali num doc. E ele, enfim, vou pensando nele. Depois eu volto revendo algumas palavras, encaixando algumas outras palavras que me veio à mente agora. Isso é uma boa técnica para não parecer forçado que você está colocando palavra ali. Escreve o que vem à mente de maneira repetitiva mesmo, e depois você volta dando essa maturada, essa refinada nele. Quando a gente escreve, inclusive, uma outra técnica de texto também, uma outra dica, é que a gente precisa desgrudar da nossa realidade. Porque pode ser antiético citar pessoas da sua vivência num texto, e 2, porque chega uma hora que você não vai ter bagagem suficiente para contar uma história. Ou você acha realmente que o Antônio Prata está aí escrevendo crônica há tanto tempo e acontece tanta coisa emocionante na vida dele para ele estar sempre escrevendo, já que crônicas são vivências, né, da cidade. Então a gente precisa ter esse desgrudamento da realidade. Porque escrever é quase que como ser psicólogo. A gente precisa entender a dor do paciente e não se apegar a ela. Tem que ter esse processo de distanciamento. Saber descolar a minha realidade sobre um assunto. Então, uma outra dica para escrever um texto, quando você escrever ali um texto, e como hoje somos todos escrevedores de Instagram, depois de você escrever um texto, tira todos os eus e tira todos os vocês. Se tiver sobrado alguma coisa, então, quer dizer, se não tiver sobrado nada, então esse é um texto desabafo. Inclusive tem um conceito para isso, que chama escrita terapia e que é praticada por psicólogos. Agora, se o texto, tirando todos os eus e todos os vocês, ele ainda tiver sentido, então esse texto tem ressonância. Então ele conversa com as pessoas. E aí, para a gente escrever bem, falei muito sobre isso, de que a gente precisa sempre escrever e constantemente. Tem uma mulher que já falava sobre isso, que é sobre a insistência. Essa mulher aí, ela é a Gertrude Einstein. E ela fala que não existe repetição na escrita, existe insistência. Então, que a gente tem que escrever uma frase por dia, um texto por dia, e deixar ele ali maturando, e voltar nesse texto, e rever palavras. E quando a gente achar que tá bom, ou mesmo não achar que não tá bom, dar para o outro ler, porque o olhar do outro faz a gente aprimorar o nosso. E o Instagram tá aí para isso. O Instagram pode ser o nosso depositório de textos, um laboratório de texto mesmo. Eu vivo postando muitos textos lá no meu, aquelas não me sigam, mentira, falo muita merda, mas é esse processo de um texto só um texto se alguém lê. E já que a gente citou o Instagram, vamos entrar aqui um pouquinho nas redes sociais, porque hoje todo mundo pode ser um escritor lá. A internet, ela fez isso, né? Enquanto há muitos anos atrás os pintores pintavam posses, todo quadro antigo era de família, esposa, fazenda, porque os pintores eram contratados por alguém para pintar aquilo que a pessoa que estava pagando queria. E aí surgiu a máquina fotográfica. E os pintores não precisavam mais pintar o que a pessoa que o contratou queria. Então, com a máquina fotográfica, os pintores começaram a pintar arte abstrata. E foi aí, inclusive, que surgiu o surrealismo e o cubismo, bem na época da máquina fotográfica. E a internet foi essa máquina fotográfica para o texto, porque com a internet, cada um começou a se publicar, a se escrever. E um texto, depois que ele está aí na internet, é uma coisa muito difícil de controlar. Assim como tudo, né? E aí, por exemplo, vou escrever esse texto e vou criar uma NFT para esse texto. Só que é muito difícil isso, porque, por exemplo, uma pessoa, ao invés de escrever, quem acredita sempre alcança, ela pode escrever, quem confia sempre conquista, e botar o direito autoral nessa frase. Só que a ideia central do quem acredita sempre alcança continua a mesma, ou seja, a frase dela continua sendo um plágio, mesmo ela tendo patenteado essa frase. E aí, com a internet, a gente está vivendo uma era de ressignificância dos textos. E o que é essa ressignificância? É onde cada um dá a sua visão sobre um texto, porque cada um tem uma inferência, cada um tem uma vivência, então cada um vai interpretar meu texto de uma forma. Tem um mini conto que ele é muito bom.
é esse mini conto aqui, ó. Deixa eu mandar ele. Vende-se sapatos de bebê nunca usados. A partir da minha inferência, das minhas vivências, eu posso interpretar esse mini conto de uma forma otimista e pensar, nossa, que mãe consumista que comprou muito sapato e alguns perderam e nem foram usados. Ou eu posso, de acordo com as vivências que eu tivesse, eu já tiver vivido algumas dores, eu posso interpretar isso como uma pessoa pessimista e pensar, nossa, tadinha, perdeu o bebê. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado com o nosso texto. Uma vez que ele é publicado, as pessoas podem interpretar ele de N formas, que depende da vivência de cada um. E com a tecnologia, a gente está muito sobre influências que a gente às vezes não queria estar. E aí, trazendo um pouco aqui, voltando para a área de profissão de escritor, eu vi minha profissão, ao longo desses mais de 10 anos como redatora, mudar de nome inúmeras vezes. E aí é muito uma diferença entre ser e estar. Eu brinco assim, que eu sou uma redatora e eu estou copywriter, porque eu não sei o que eu vou estar amanhã, qual vai ser o novo nome que vão dar para minha profissão amanhã, mas no todo, o que eu faço é escrever, eu sou uma escrevedora. Então, inclusive, fica aqui um apelo para, mais uma vez, a gente começar um processo de decolonizar a escrita na internet, porque a gente acaba trazendo muito para a escrita a nossa síndrome de vira-lata. E aí, já que a gente está falando aqui de redação web, algumas dicas quando a gente vai escrever para redação web, e é o famoso CTA, que é a chamada para ação. Algumas dicas que, apesar de ter falado até aqui para a gente ir contra os gatilhos, estou dando aqui alguns exemplos de gatilhos, que é usar verbo no infinitivo, porque isso sempre chama para ação, incluir palavra-chave, fugir do óbvio, para a gente tentar parar de ser aquele mais do mesmo de 7 dicas infalíveis para vender mais, e sempre destacar as informações. E aí aqui eu vou dar uma de redatora de arte, para dar algumas dicas sobre isso de destacar a informação. Que o nosso cérebro, ele percebe primeiro uma cor e depois um texto. Então, longe de mim aqui, não sei se tem designers me assistindo, mas longe de mim querer dar aula de design, mas uma boa tática para os escritores, ainda mais em tempos em que a gente faz uma leitura cada vez mais dinâmica, é se atentar para os recursos sinestésicos que retêm a informação que a gente quer transmitir. Então, por exemplo, num doc, usar o título numa fonte maior, botar em negrito, enfim, pequenos recursos que melhoram o texto, melhoram a absorção da informação que você quer passar. E aí uma outra dica que a gente pode usar também, enquanto redação web, é usar a transmídia, que é juntar histórias em mídias diferentes. Quando o Christopher Nolan foi lançar o Batman, eu acho que foi o que tem o Coringa, com o Heath Ledger, que é maravilhoso. Ele fez uma ação, ele não, né, a equipe de marketing fez uma ação de lançamento maravilhosa que juntou a história e ela ocorria em várias plataformas ao mesmo tempo. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, foi uma ação maravilhosa. Então, uma coisa que a gente pode fazer enquanto escrevedores na internet eu faço um post com texto, e aí a narração de um vídeo que eu posto no dia seguinte começa de onde o texto parou. No outro dia eu mando uma newsletter que está complementando o que foi o meu texto, o que foi o meu vídeo. Só que você precisa partir da premissa de que cada parte da história ela precisa funcionar sozinha, porque pode ser que a pessoa que recebeu minha newsletter não viu meu vídeo de ontem. Então as histórias precisam funcionar sozinha e ao mesmo tempo se complementar. E aí, já que a gente está dando aqui uma de redatora de arte, algumas dicas para a gente, na hora de escrever, se atentar para as fontes. Essa é até uma tabelinha, uma brincadeira de tabela periódica de fonte, que a gente precisa pensar que as fontes são as vozes do nosso texto. Escrever em caixa alta parece sim que está gritando. Pensar que quanto mais arestas, quanto mais quinas, mais imponência o meu texto passa,
quanto mais fofinha, mais cursiva, mais aveludada vai ser a minha comunicação. Então, quando você estiver escrevendo, as fontes importam sim, porque elas são as vozes do texto. E aí, falando um pouquinho mais de texto, já entrando numa parte de redação, e para aqueles que querem começar o seu processo de insistência na escrita, eu recomendo começar pela redação, aquela redação que a gente fazia na escola mesmo, só que aquela que eu tanto critiquei aqui, que as professoras faziam com que a gente tivesse início, meio e fim. Só que aqui eu vou sugerir que a gente comece a ter um novo olhar para uma redação que foge do previsível e uma redação que traz inferências e intertextualidades, que é aquilo que a gente falou ontem. Uma redação que parte do pressuposto que o seu leitor sabe as referências que você está usando, e isso enriquece um texto, isso mostra que você não entende apenas do assunto que você está abordando, mas de assuntos paralelos. Essa aqui é uma redação que ganhou como melhor redação do FUVEST em 2010, e mais uma vez, assim como Antônio Prata, a inferência aqui começa no título. Lembrando que o título é uma das principais coisas do texto. Isso não é um cachimbo. Em uma famosa tela de Magritte, observa-se um cachimbo desenhado, acompanhado da inscrição. Isso não é um cachimbo. De fato, não o é, mas apenas a sua representação. Somos nós que enxergamos a imagem e imediatamente assimilamos ao objeto real, sem considerar que ambos não são iguais. Magritte sabia que o homem ignora a distinção entre a imagem e o real e que essas imagens atribuem significados ao real. Instituições como o casamento, a igreja e o Estado, por exemplo, dependem de seu simbolismo para perpetuarem-se, porém devemos saber distinguir o que são e o que representam. O tema da redação era casamento, tá? Só para contextualizar. E aí, ao invés de abrir o primeiro parágrafo falando sobre o casamento, é isso e aquilo, não, ela traz uma tela de Magritte para falar sobre a comparação da imagem com a representação. E aí, continuando, no plano individual, o significado do casamento é indissociável de sua permanência na sociedade. Não é seu valor jurídico que o estimula, ou leva noivos e noivas a movimentarem milhões de reais por ano investidos, festas e bolos. O que motiva o casamento tradicional é a imagem atribuída a ele, de união de corpos. Não é, necessariamente, essa imagem que melhor o caracteriza. O casamento pode ser idealizado no início, mas, eventualmente, as altas expectativas se frustram, como aconteceu com Bento Santiago no livro Dom Casmurro. Já no plano coletivo, as igrejas são extremamente dependentes de seu valor simbólico. A exigência de catedrais, mesquitas e sinagogas, assim como a de hierarquias entre padres, bispos e cardeais, exige que os homens vejam nelas algo que ultrapassa o real. A fé e a religião tornam a igreja não um simples local e uma hierarquia vazia, mas um poder. Este existe como consequência da religião, tanto assim que obras como O Alto da Barca do Inferno só têm valor moralizante em uma sociedade que acredita na Igreja Católica. Sem a imagem, a doutrina perde seu valor. Com certeza essa mulher leu Antônio Prata, porque ela usa muito isso, ela usa as enumerações. Catedrais, mesquitas e sinagogas, hierarquias entre padres, bispos e cardeais. E ela sempre faz essa comparação de algo, de duas coisas antagônicas. Outra instituição atrelada à imagem é o Estado. Da mesma forma que ocorre com a igreja, o poder e a legitimidade do Estado emanam da crença. Seus funcionários deixam de ser pessoas e passam a representar o poder ao qual todos nós estamos submetidos. O juiz representa a lei, apesar de não ser na realidade. É esse significado que impede Fabiano, de Vidas Secas, de desafiar o soldado amarelo. Apesar do evidente abuso de poder, Fabiano se submete-se ao guarda, acreditando que submete-se diariamente ao Estado. Essas três instituições mostram a dependência do valor simbólico para sua manutenção e credibilidade. Sem suas imagens, haveria um súbito desequilíbrio na sociedade, pois todo poder e ordem seriam questionados. Não é necessário destituí-la de toda a sua significação, apenas enxergar, como Magritte, a diferença entre a imagem e o real. Assim, não haverá idealização das instituições, o que abre espaço para questionamentos e evita casos como o de Fabiano, abusado pelo soldado amarelo, ou Bento Santiago, frustrado na expectativa de tornar-se um só com Capitu,
possibilitando críticas como No Alto da Barca do Inferno, que diferenciava a igreja de seus membros. Ela vem durante o texto todo mostrando que ela entende do que ela está falando e ainda fazendo comparação com referências que têm alta ressonância, são referências que todo mundo sabe, Vidas Secas, Alto da Barca do Inferno, Capitu e Bentinho. E no final ela traz um parágrafo em que ela traz uma solução plausível, que a gente não precisa destituir a igreja, o Estado, o casamento, mas apenas enxergar e começar a perceber a diferença que elas têm entre a imagem e o real. E aí algumas dicas do que uma boa redação tem, que é essa técnica que ela usou. Toda redação, o primeiro parágrafo, ela apresenta um tema e ela traz os argumentos 1 e 2. No desenvolvimento, que tem 2 parágrafos, que no caso são o segundo e o terceiro. De 8 a 10 linhas, 2 a 3 períodos, período é frase. E aí, no segundo parágrafo, ela retoma o primeiro argumento, no terceiro, ela retoma o segundo argumento, e no quarto, ela traz uma solução. E aí, aqui, algumas estratégias argumentativas, por exemplo, precisa escrever um texto de blog, uma newsletter, para convencer alguém a comprar o meu curso, a comprar o meu produto, a comprar o que quer que seja. Quais são essas estratégias na hora de convencer alguém? Usar a contraposição, ou oposição, que é trazer 2 argumentos opostos e se posicionar. Trazer a argumentação por causa e consequência, que é a de raciocínio lógico, que é citar uma informação e trazer a consequência dessa informação. Um outro exemplo de convencimento, uma outra técnica de convencimento é a exemplificação, que isso traz muita força para a argumentação, que é mostrar um caso real em que a tese se prova verdadeira. Porém, lembre-se de usar exemplos reais e de conhecimento geral. Não adianta nada trazer um caso real que é a sua prima. Não, precisa ser algo que todo mundo sabe, que saiu na mídia. Usar argumentação por dados, e eles devem ser verídicos, obviamente, e citar a fonte para trazer credibilidade. Usar enumeração, que é citar de 2 a 3 argumentos em relação ao contexto, e trazer contextualização histórica, que é fazer uma analogia entre o passado e o presente. E aí, aqui algumas dicas na hora de escrever esses textos de convencimento, de argumentação, que é ter cuidado do coração sem sujeito, não usar a primeira pessoa, porque aqui a gente não está falando sobre a gente está tentando convencer o nosso cliente a comprar o nosso produto. Ter cuidado com o pleonasmo, não conversar com o leitor, ou conversar com o leitor, depende da sua intenção, e não usar as soluções utópicas. E aí, por fim, quais são as dicas para revisar um texto? Ernest Hemingway, nome difícil de falar, ele tem essa famosa frase, que é escreva bêbado e edite sóbrio. Toda pessoa, todo escrevedor gosta dessa frase, porque tem muito disso, né? E isso vem, inclusive, do romantismo da boemia, de que, eu preciso estar bêbado aqui, usar uns psicotrópicos para escrever. Só que não, quando ele escreveu essa frase, e um tempo depois, inclusive, ele falou sobre isso, não é bêbado no sentido de beber, o bêbado metafórico, aquele bêbado de quando você está dentro de um patos emocional, e aí você escreve na emoção, só que você pensa, não vou publicar agora, eu vou deixar esse texto descansando, e aí quando eu tiver sobra dessas emoções, eu vou editar esse texto. Porque a gente nunca pode acreditar numa primeira versão do nosso texto. E depois eu volto, reviso nele, e tenho um olhar mais crítico, e aí sim, eu reescrevo e o edito e mando para alguém. E aí, algumas outras dicas finais. Sempre releia seu texto em voz alta. Eu mesmo percebo muitas cacofonias, a não ser que essa cacofonia seja intencional. Por exemplo, o Antônio Prata com especulou, especulador, especulato. E, por fim, nunca tenha medo de enxugar o seu texto. Tem uma frase, não sei de quem que ela é, se alguém souber para dar os devidos créditos, que é: a diferenciação entre a tragédia e a comédia é sempre um ato a mais. Então, nunca tenha medo de enxugar o seu texto, porque às vezes ele pode estar um pouquinho grande demais e, né, em tempos de redação web, a gente precisa ser muito rápido. E é isso, gente. Hoje eu fui mais rápida que ontem.